E aí, pessoal, boa noite. Preparados para mais uma sessão de maluquice? Acessei aqui um site antiguinho chamado Mídia Sem Máscara. Já ouviram falar? Então, de 8 de outubro de 2020, a história de uma histeria. O Parlamento Europeu aprovou no dia 7 de outubro uma emenda opondo-se à ratificação do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Votava-se na ocasião um relatório sobre a política comercial comum entre os dois blocos relativamente ao ano de 2018. A votação abriu uma janela para o plenário fazer coro ao desejo dos produtores rurais europeus, que jamais concordaram com a presença de produtos da nossa região no mercado que querem ter cativo para si. Essa é uma história antiga que vai contra a conveniência dos. Então, isso aqui serve para embasar a ideia de que a proteção da Amazônia, a exigência por parte de governos, principalmente europeus e ONGs internacionais, de que tem que preservar a Amazônia, é um mero jogo para nos manter subdesenvolvidos, para usar isso para não ratificar acordos comerciais que levem nossos produtos agrícolas para a Europa. O que tem a ver? É que é o seguinte, é que uma vez que nós não cumpramos uma agenda ambientalista proposta pela ONU, governos como o francês, principalmente, de Emmanuel Macron, empenhado em seguir esses protocolos, essas medidas de proteção ambiental, uso isso como moeda de troca, né, como barganha, para que não se assine nenhum acordo, uma vez que os governos brasileiros, principalmente o governo Bolsonaro, não cumpre essas medidas de proteção da floresta amazônica. Então eles estão dizendo isso, né, que na verdade isso aí é só um jogo para que não haja benefício para os agricultores nacionais. Nesse site tem uma série de matérias semelhantes, indigenismo, as novas chantagens globalistas ao Brasil via esquerda católica. Já falei muito sobre globalismo, né? Nos meus blogs, só procurar aí na internet, Anselmo Heidrich, globalismo, vocês vão ver muita coisa, né? Na revista de Geopolítica também faço um artigo extenso sobre a falácia da teoria do globalismo. E no meu último vídeo, anterior a esse, obviamente, eu comento sobre, na verdade, que o globalismo nada mais é do que uma adaptação da teoria da esquerda tradicional do imperialismo, só que visto pelas lentes da direita, né? Ou seja, de que grandes fortunas que tentam implantar uma ditadura de esquerda mundial usam esses acordos internacionais como instrumento para sedimentar uma nova ordem mundial que vai contra as nações e contra a liberdade dos povos. Né? É uma confusão danada, né? Porque tu defender o nacionalismo e as nações não necessariamente significa defender a liberdade, né? Depende do tipo de constituição que tem uma determinada nação em um estado. Essa pode sim defender a liberdade dos indivíduos, mas não necessariamente Estado-nação significa liberdade de alguma coisa, né? Pelo contrário, a gente vê que, por exemplo, na Rússia tu não pode falar que ela está tendo uma guerra com a Ucrânia, senão tu vai preso, né? A Coreia do Norte também é uma nação e, no entanto, não se tem uma liberdade lá mínima que seja, né? Bom, globalismo, outra matéria, ecofascistas e fraudemia. Empobrecer a todos para salvar o planeta. Ou seja, eles dizem claramente aqui, né, que ao falar fraudemia, que a pandemia seria uma fraude. Né? Só imagina o tipo de coisa. Eu vou até dar uma lidinha aqui. Tendo o empobrecimento global como agenda, quer dizer, imagina, cara. A primeira parte da frase são grupos internacionais ricos, eles querem que o mundo empobreça. Faz sentido isso, cara? Se são grupos capitalistas monopolistas, né? Ou seja, que não querem a concorrência, eles não querem que o mundo empobreça, senão eles não vão ter como garantir sua acumulação de capital. Né? Quer dizer, é uma coisa assim, totalmente sem sentido. Né? Mas continua, né? Vou até ler um pouquinho mais sem interrupção. Tendo o empobrecimento global como agenda, ecofascistas se animam com os danos econômicos da fraudemia e celebram os lockdowns, evocando assim os velhos delírios globalistas
de H. G. Wells e aliando-se aos intentos subjacentes de projetos como a simulação de crise alimentar global enaltecida por Klaus Schwab, líder do Fórum de Davos e proponente do Grande Reset. O jornalista e escritor Mark Morano, especializado nos abusos do comuno-ecologismo, dedica um capítulo em seu mais novo livro, A Fraude Verde. Cara, depois eu vou ler isso aqui com calma, sabe? Mas já estou vendo que eu vou me divertir. Tem mais coisa, né? Que, globalismo, de novo, né? A tecnocracia, cara, quem falava em tecnocracia pra caramba, sabe quem era? Marilena Chauí, acho que é aposentada, né? Professora de filosofia da USP, uma das principais teóricas do PT, né, cara? Então ela falava sobre a tecnocracia e tal. Cara, agora tu vê a direita aqui, né, no site Mídia Sem Máscara, né, que era o site do Olavo de Carvalho, usando os mesmos termos dela, cara, a mesma terminologia, a mesma metodologia, só muda os atores que eles acusam, entendeu? Mas é a mesma coisa, cara. Globalismo, a tecnocracia que visa dissolver nações e o desafio do Brasil. Cara, é tudo nessa linha aí. Agora eu vou dar uma lidinha aqui no material que eu coletei por uns alunos meus. Vou mostrar aqui para vocês, né? Situação brasileira, né? Já que eles falam que tem muitas ONGs e todas elas se instalam. Eu já vi vários desses comunicados que eles mandam via WhatsApp falando que só tem ONG na Amazônia, porque a Amazônia é muito rica, tem grandes riquezas minerais, estratégicas, e que não tem nenhuma ONG no Nordeste. Olha o que esses animais dizem. Eles dizem assim, que, cara, o interesse é dominar a Amazônia, né? Isso aí, cara, e isso não é só da direita, tá? Esquerda tradicional também tem essa noia aí, cara. Muito forte. Mas vamos ver aqui uns dados sobre ONGs no Brasil, né? Quantas existem no país? Estudo mais recente foi lançado em 2004 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPA, e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em parceria com a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, a BONG, e o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, GIFE. Em 2002 havia, né, 276 mil fundações e associações sem fins lucrativos no país, empregando 1,5 milhão de pessoas. Tem noção do que é isso? Deixa eu ver aqui mais dados aqui. Ó, as maiores ONGs do Brasil apresentam as seguintes características. 80% delas, tá? Estão na Amazônia? Estão localizadas na região sul e sudeste do Brasil. 40% no estado de São Paulo. Porque não é só a ONG ambientalista. Tem muita ONG filantrópica, educacional, ligada à criança, ligada ao meio ambiente, sim, mas não só da Amazônia. A maioria delas atua em áreas ligadas à saúde e assistência social, né, como associações ou fundações vinculadas a hospitais e casas de saúde. Boa parte ligadas à educação e ações de preservação do meio ambiente também, sendo estas últimas de maior destaque na mídia, o que não quer dizer que seja a maioria. Absorvem um número grande de colaboradores, as 10 maiores contam juntas com cerca de 150 mil pessoas, desenvolvendo as mais diversas atividades. São potencializadas pelos meios de comunicação, em especial pela internet, com portais, redes sociais, etc. Eu vou comentar aqui, ó, tem esse post que eu botei na capa desse vídeo. Exemplo de manipulação através de fake news. ONGs da Amazônia. Quem que não recebeu esse WhatsApp aí, né? Existem 100 mil ONGs na Amazônia. Se cada uma delas enviar um membro para combater o incêndio, será um exército de 100 mil homens combatentes. Alguém acredita que elas farão isso? Agora olha a sugestão deles. Quem bota fogo não volta para pagar depois. Ou seja, o recado é claro. Os caras estão sugerindo que quem botou fogo na Amazônia, logo no primeiro ano de governo Bolsonaro, né, teve muito incêndio lá, foram as ONGs ambientalistas. Para quê? Para acusar o governo de falta de zelo, falta de cuidado, para mostrar que com o governo Bolsonaro não se preocupava com o meio ambiente. Inclusive essa foto que eles usam como pano de fundo nessa mensagem, tu olhar ali é uma floresta com pinheiros, né? Que não tem nada a ver com a Amazônia. Inclusive tem alguns animais ali, de longe assim, parece que são cervos, né? Que também não é fauna da Amazônia.
Então, quer dizer, os caras não têm vergonha mesmo, cara. Né? É isso aí. Cara, ele chegou a dizer que tem 0 ONGs de Amazônia, 0 ONGs no Nordeste, cara. 0 ONGs. A agência Lupa, né, que faz essa checagem de fatos para desmentir fake news, ela diz assim que as fundações privadas e sem fins lucrativos no Brasil, segundo um relatório do IBGE de 2016, bem mais recente que aquele outro que eu tinha colocado para vocês, mostra que tem no estado do Amazonas 1.462 entidades desse tipo. Mas nos estados do Nordeste como um todo, 44.400 organizações desse tipo. Cara, é muito mais no Nordeste do que no estado do Amazonas. Claro que a Amazônia inteira é muito mais que o estado do Amazonas, mas o estado do Amazonas é o que tem a maior parte da floresta. Né? O levantamento classifica as ONGs em 10 diferentes áreas de atividade de acordo com a metodologia da ONU. No Nordeste predominam as entidades religiosas, 26,81%, e as ligadas ao desenvolvimento e defesa de direitos, 25,9%. Em seguida aparecem as associações patronais, profissionais e de produtores rurais, 18,95%. Bom, cara, isso aí já desmente um monte dessas bobageiras que a gente recebe na internet, né? Mas é legal vocês prestarem atenção nisso aí. Falou? A gente volta outra hora dessas falando sobre fake news, globalismos e malucos de direita e de esquerda que nos divertem nesses tempos turbulentos. Falou? Um abraço, boa noite.